Alô, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que apresenta pessoas especiais que se destacam em sua área de atuação. E olha, hoje eu tenho a satisfação de receber um amigo nosso aqui da equipe da Connect TV. Ele é apresentador da casa e vai contar um pouquinho da sua história. Ele é o Rogério Babeto. E aí, Rogério, tudo bem? Oi, Jefferson, tudo bem? Primeiro eu quero agradecer a você pelo convite. É uma satisfação estar aqui contigo. Maravilha, a gente vai saber um pouquinho mais da vida do Rogério. O Rogério que é apresentador aqui da casa, do Pelicancast, e toda semana você assiste entrevistas marcantes e hoje é ele que vai ser entrevistado. Ô Rogério, vamos brincar, né? A gente gosta de começar do começo, para ser bem redundante, entendeu? Vamos lá. Rogério, você é da onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? São Paulo, que capital. bairro ali? Capital. Eu morei no início da vida em Pirituba. Pirituba, que depois Granja Viana e por ali ficamos. Muito bem. Osasco também, teve uma boa parte da nossa vida em Osasco. Seus pais também são de São Paulo, Rogério? São de São Paulo, os dois. São vivos? Meu pai já não, minha mãe sim. Ah, maravilha. E ali por Pirituba você foi crescendo. O que você queria ser quando crescesse, Rogério? Olha, passou por muitas fases, vamos dizer. Lixeiro, bombeiro. Olha que lixeiro, cara. Eu achava bonito o trabalho, eu acho que o uniforme deles na época. Bombeiro, e depois, é claro, com o passar dos anos a gente foi crescendo os sonhos, né? Tendo mais noção, mas já quis ser um pouquinho... Na verdade, Jefferson, sempre quis ser um empresário. Entendi. De sucesso. Olha que maravilha. Você viu que o detalhe é empresário, vírgula, de sucesso, né? Isso é bom, né? Que você já tinha um norte, assim, né? Ô Rogério, fala pra mim, você estudou, você fez faculdade do quê? Eu estudei, eu fiz faculdade, sou bacharel em Direito, sou advogado, né? Mas essa é uma história interessante da vida, porque eu comecei a faculdade de Direito aos 27 anos e me formei aos 32 anos. Então, por um longo período da minha vida, eu me senti um pouco perdido. Né? E isso é um dos motivos que eu criei as novas empresas que agora estão em atividade. Calma, daqui a pouquinho a gente já fala dessas novas empresas. Peraí, você foi ser bacharel em Direito, mas antes você trabalhou no quê? Até fazer a faculdade? Bom, eu já fui vendedor de cachorro-quente, eu já fui recepcionista de um local lá em São Paulo, perto do Shopping Ibirapuera, chamado A Estalagem, depois fui garçom, eu fui transportador de escolares, por um longo período da minha vida. Van escolar. As vans, fazia isso ali na região da Granja Viana. Depois eu tive uma autoescola, eu tive mercado, comprei uma adega e transformei ele em mercado em 2 anos. Então eu fiz muitas coisas, né, para chegar até a época da faculdade de Direito. Olha, eu tô fazendo essas perguntas de propósito, porque assim, quem está nos assistindo, você tem uma história muito brasileira, entendeu? Sim. É o cara que já jovem tem que começar a batalhar, porque a vida não está ganha, então você já fez de tudo, já vendeu cachorro-quente, já teve um pequeno negócio, já teve van escolar, foi fazer a faculdade, e aí depois que você fez a faculdade, você começou a trabalhar no ramo do direito, como é que foi isso? Sim, eu trabalhei, como eu formei em 2003, eu trabalhei mais ou menos... Ali o início da carreira é muito difícil, né? E eu já tinha 32 anos e... Eu trabalhei por uns 3 ou 4 anos, mais ou menos, mais uns 3 anos mais ou menos, e não tinha sucesso, né? Muito difícil a vida do advogado iniciante. E o que aconteceu? Em 2006 eu parei por 2 anos para estudar para a magistratura, né? Para ser juiz de direito. Ah, que legal. E isso só foi possível porque tinha uma pequena reserva, mas o principal foi que minha esposa, Gisele, me deu toda a parte me deu toda a base para que isso pudesse ser feito, né? Então eu estudava ali de 8, 10 até 12 horas por dia, todos os dias, durante 2 anos. Isso foi uma crescente, mas chegou um momento que eu vi que não era isso. Não era para mim, não era isso, né? Eu acho que o último teste que eu fiz para São Paulo, para a magistratura de São Paulo, o corte foi 78, eu fiz 76 pontos. Puxa, bateu na trave. Então, bateu na trave, mas eu não aguentava mais o processo, né? Entendi. Mas isso me possibilitou o quê? O estudo e o esforço me possibilitou ir trabalhar num grande escritório em São Paulo, né? Ali me coloquei realmente também em teste
E ali eu dominei todo o assunto na área tributária. E aí foi com que, em poucos anos, eu criei o meu escritório. Né? E aí a gente obteve sucesso a partir de então. A partir de 2010, mais ou menos. Você falou da Gisele, vocês estão juntos desde quando? Eu tenho desde os meus 19 anos, então juntos 35 anos já. Puxa. Só 35 Vocês anos. têm filhos? Sem filhos. Maravilha. Sem filhos. E agora deixa eu perguntar para você uma coisa. Então, no escritório, você teve que, como você diz, estudar para dominar, então aquele conceito da alta performance você trouxe para você. Mas você falou, né? Isso deu base para as novas empresas. Mesmo com uma carreira consolidada no direito, você estava satisfeito? Você estava completo? Na questão de direito, nas empresas que eu tenho escritório de advocacia e de assessoria tributária, né? Nas empresas elas caminham super bem. Sim. Só que o que me levou a chegar a ter uma empresa de sucesso, os escritórios de sucesso, foi aquilo que eu aprendi lá atrás e que eu buscava. Né? Lá atrás, Jefferson, mais ou menos quando eu tinha os meus 26, 27 anos, acho que até antes, meus 23 a 25 anos, eu na verdade, era uma pessoa muito tímida, não tinha fé em mim, não sentia que eu podia oferecer algo, né, para o mundo e que pudesse ser ressarcido por isso. Não me achava uma pessoa sem qualidades. Então, assim, eu tinha uma autoestima muito baixa. Né? E isso foi um ponto que me levou ao extremo, né? De entender assim. Eu falava muito com Deus, né? E Deus, eu acho que realmente é o que me encaminha em tudo. Né? Então, eu falava assim, para que eu venho para cá? Vim para cá, para esse mundo, para começar o mês devendo, acabar o mês devendo, não ter condições de levar minha esposa num cinema, pagar um jantar, de conquistar as coisas que eu preciso para ter uma vida digna. Né? E eu não entendia isso. E a partir dali, uma pessoa me indicou um documentário chamado O Segredo. E ali o segredo, ele passava que a divindade está em nós. E eu não entendia isso. Então, o poder já não está mais no outro, e sim dentro de mim. A partir dali começou um estudo meu. Eu falei, opa, então tem algo, né, que eu possa realmente fazer. E eu tenho esse poder. E a partir dali eu comecei a estudar, eu lia muito. Então, todos aqueles livros antigamente de autoajuda, seminários. Então, eu sempre estudei muito. E com isso, eu comecei a criar alguns hábitos. E esses hábitos me levaram a trazer resultados na minha vida. Seja na parte espiritual, seja na parte de saúde, na parte de riqueza material. Né? Então, isso fez com que eu chegasse nesse ponto da minha vida agora e quisesse retribuir e ensinar as pessoas aquilo que eu aprendi nesse processo. Isso é muito interessante, porque, como eu falei já no decorrer da entrevista, o Rogério tem uma história muito brasileira, o cara que começa a trabalhar, mas chega um ponto também que começa a ter as questões internas, né? Sim. Né? Falta de confiança e tal, e aí você então descobriu algo que trouxe para você benefícios. Você pode partilhar um pouquinho como é que foi essa descoberta? Se você puder partilhar um pouquinho, quais são esses hábitos que você desenvolveu? Sim. Então, como eu falei para você, lá atrás eu cheguei num ponto crítico, né, que diante de algumas situações que eu passei, né, acho que eu vou falar... Eu pensei até em tirar a minha vida. Certo. Né? Eu estava no centro de São Paulo, num processo seletivo, e eu estava dentro de uma sala sozinho, e bateu um desespero ali. E ali eu abri a janela, realmente passou um segundo na minha cabeça em pular daquele prédio. Quando eu abri a janela, havia uma grade. Ainda bem, né? Ainda bem. Porque passou aquele minuto de desespero, né? E eu ajoelhei naquela sala, falei com Deus, falei, Deus, você precisa me dar um caminho. Né? Não, fique tranquilo. É legal porque hoje, no dia de hoje, várias pessoas estão passando pela mesma situação. Sim. Por isso que eu tô justamente um ponto aqui. abordando isso para poder que outras pessoas que estão na mesma situação possam também ver isso. E Sim. o que mais? Então, e nesse ponto foi que eu cheguei no extremo. E quando veio para mim esse documentário, eu comecei a fazer os estudos, eu testava e não conseguia caminhar. Dava 2 passos para frente e 3 para trás. E a partir daí eu vi que os hábitos começam a moldar a gente. Né? Então, por quê? Eu tive que modificar totalmente minha autoestima, né? Começar a fazer afirmações. Então, assim, a gente tem hoje 7 hábitos. Certo. Resumindo, 7 hábitos para uma vida que eu chamo de extraordinária. Então, vai desde momentos de gratidão,
Você tem gratidão, meditação, exercício físico. Né? Você tem afirmações na frente do espelho. Isso muda toda a parte da sua sinapse neural. Então, cria uma nova realidade. Você tem a parte de escrituração. Né? Eu faço escriturações, coloco no papel né, desde 2010. E eu vejo que tudo aquilo que eu coloco no papel e que eu faço, né, um outro ponto muito importante, que é a visualização, que é o sexto, né, o sexto hábito, faz com que eu atinja aquilo que eu coloquei, quase 90% daquilo que 80% a 90% eu consigo atingir dos meus objetivos. Né? E o último hábito é, então, a parte de leitura e conhecimento. Participar de workshops, mentorias, tudo isso fez com que eu elevasse a minha vibração, né? Elevasse a minha consciência, superasse alguns obstáculos que eu tinha, algumas crenças limitantes, e tenho muitas ainda para superar, né? Mas é um processo. Né? É um processo que faz com que você consiga evoluir. Então, a partir daí, desse momento, em 2024 agora, outubro mais ou menos, na verdade foi em março de 24, virou uma chave na minha cabeça, né? E falando, pô, eu preciso ir para o e-commerce, eu quero vender algo na parte porque eu não tinha Instagram há 6 meses atrás, eu não tinha nenhum contato com a parte da internet, Facebook, nunca gostei muito disso, mas falei, não, eu quero conhecer esse mundo, o mundo está mudando e eu quero fazer parte dele. E a partir daí eu falei, vou vender algo lá, mas só vender por vender não era isso que eu queria. E aí, o que a gente entende no nosso estudo desses tantos anos, né? Que a gente precisa de um ponto de ancoragem, né? Para que você possa co-criar. O que é o ponto de ancoragem? É um ponto no qual você toca nele e você... Lembra aquelas sinapses neurais que eu falei que você está criando com a pessoa que você quer ser, né? O sucesso que você quer ter, a saúde que você quer ter... Quando você toca nele, você aciona essas sinapses novas e você se mantém sempre co-criando o tempo inteiro. Né? E aí você consegue co-criar isso numa dimensão, na 5ª dimensão, e traz isso para o material. Por quê? Conexões novas serão realizadas, pessoas que você precisa para atingir seu objetivo lhe serão apresentadas, né? Oportunidades de negócios, uma evolução na sua carreira dentro do sistema corporativo. Quer dizer, tudo vai acontecendo para te preparar para aquilo que você quer e vai trazer aquilo. Eu confio tanto nisso que a minha vida aconteceu assim. Entendi. Né? E é muito interessante que você falou uma coisa aí, dos hábitos e do processo, né? Sim. Porque muitas vezes a gente tem um problema, às vezes no desespero nós somos, até por causa do dia a dia, né? Imediatistas, não é mesmo? Então a gente acha que as coisas nunca aconteceram agora e não vão mais acontecer. Mas você falou muito da questão dos hábitos, né? Sim. De vencer as crenças limitantes. É importante você criar esse hábito diário e você valorizar a conquista, a evolução, cada pequena conquista diária? Cada pequena conquista diária. É muito importante, Jefferson. Por quê? Por exemplo, eu vou falar apenas do exercício físico. Quantos de nós já não começou ou já pagou a academia e nunca foi? Muitos. Ou quase não foi. Ou nem foi. Né? Para você ter uma ideia. Então, só o fato de a gente fazer isso e todo dia, olha, esse dia eu não fui, mas o outro eu fui. E eu parei uma semana, parei um mês. O importante é você retomar, porque você não vai desistir mais de você. Entendi. Né? Você sempre tem uma nova chance a cada dia que nasce. Então, assim, cada hábito que você consegue conquistar, você tem que comemorar. Você tem que se premiar, na verdade. Né? E você tem métodos para conseguir criar esse hábito e fazer com que ele aconteça no dia a dia. Às vezes, simplificar a sua rotina. Você vai para a academia, já deixa os seus shorts, sua bermuda, seu tênis ali do lado da sua cama. Deixa o celular um pouco mais distante, porque quando despertar você tem que levantar da cama realmente para sair naquele horário, né, para você fazer seu exercício. E melhorar o quê? A sua condição física, a sua saúde, a química do seu corpo, porque vai soltar alguns hormônios ali da felicidade, são, né? Sim. Serotonina, endorfina. Então, isso tudo vai fazendo com que você consiga escalar no seu progresso. E por isso que a gente criou a camiseta da Pelican Energy. A Pelican Energy é um item de ancoragem. Então, por que eu falei que eu montei uma empresa no e-commerce? Uma empresa de camiseta que eu gosto muito de usar. Você fica elegante com vários tipos de roupa. E usa para o seu esporte também, para a sua saída, para tudo que você precisa, para suas reuniões de negócio. E você tem, cada vez que eu visto a camiseta, eu acesso as minhas sinapses. Pô, eu sou empresário de sucesso,
eu sou um cara feliz, eu sou um cara saudável, eu tenho muitas conexões importantes, então isso eu faço as minhas afirmações. Entendi. E faço as minha visualização de que eu já atingi aquilo, sentindo no meu cardíaco e co-criando a partir daí que aquilo se realizou. Entendi. Então, hoje em dia, a Pelican Energy, posso dizer que não é meramente um e-commerce de roupa. Você está vendendo um valor, você está vendendo uma ancoragem para que a pessoa se conecte àquilo e ajude ela a progredir na sua vida, é isso? É isso mesmo, Jefferson. A Pelican Energy, ela tem camisetas de alta qualidade, né? Você tem tecidos de algodão 100%, você tem tecidos Pima, você tem egípcio, você tem modal, então são camisetas tão boas quanto os nossos concorrentes. Mas o principal dela é agregar valor. Entendi. Você fazer parte de uma comunidade, né? Você fazer parte de um movimento, né? Porque o que eu quero trazer para as pessoas é que há como você melhorar. Né? Eu era um garoto que vendia cachorro quente aos meus 17, 18 anos, garçom, né? Fui vendedor assim, trabalhei na parte de transportes de escolares, quer dizer, teve toda uma graduação aos poucos, mas eu respeitei esse processo. Teve sofrimento, como você de casa aí pode estar sofrendo agora, mas sempre tem um dia depois de amanhã. Com certeza. Né? Que Deus atua na sua vida e vai fazer com que você atinja, desde que você faça também o seu trabalho, né? Maravilha. Então, vamos lá. Tem o nosso amigo está assistindo agora o Entrevista da Semana e você falou, não vendo só a camiseta, né? Eu vendo muito mais. O que vai acontecer? A pessoa vai acessar, onde ela vai acessar? Em primeiro lugar, onde encontra a Pelican Energy? Você pode encontrar no Instagram, né, que é Pelican Energy, né, com y.br. Né? Você também encontra no próprio site da Pelican Energy, que é www.pelicanenergy.com.br. Né? E você tem, dentro desse panorama todo, né, que a gente, quando eu comecei a co-criar tudo isso, a gente, que nem você falou, nós somos apresentadores da casa. Sim. Né? E eu tenho que te contar uma peculiaridade sobre isso. Quando eu falei que a gente ia começar com e-commerce, eu estou montando um ecossistema. E dentro desse ecossistema seria fazer o quê? Vamos divulgar mais ainda sobre a lei da atração. Ok. Não só através da camiseta, mas vamos levar essa informação através do YouTube. E aí eu criei o Pelican Cast. Né? Só que essa conversa se deu no quintal da minha casa, com os diretores da casa hoje, Sim. Fábio Góes, né? Que eu falei para ele sobre a lei da atração, num jantar eu e minha esposa, e qual que era o interesse do nosso projeto. Eu não sabia que ele já tinha tido e tem um programa há mais de 10 anos, Sim. que é a Mira do Som, né? E ele tinha um certo conhecimento, que eu conheci ele como musicista, né? Sim. Como ele tem uma banda de música, rock, né? Muito fantástica. E Perdidos no Espaço, Exatamente. né? Fantástica. Muito boa. E aí ele foi em casa e eu falei, vamos fazer um teste? Na área gourmet nossa, ele levou câmera, levou mesa de corte, eu nem sabia que nada disso. E a gente fez ali uma brincadeira e foi muito divertido. Falei, mas agora convidar quem? Falar, como é que a gente vai falar sobre esse assunto? E eu sei que em poucos dias ele recebeu uma ligação. Veja como a lei da atração funciona e o mundo ele se movimenta. Do CEO da Connect TV, Eudes Ricardo, lhe propondo para que ele voltasse e fizesse um programa cultural na Connect TV. E ele me fala assim, olha, eu tenho, até posso fazer, mas eu tenho um casal que tem um programa na mão. E uma proposta nos foi feita, né? E do fundo da minha casa, eu digo assim, o Pelican Cast veio para uma rede de televisão, né, que passa no canal 9 da Claro, da NET, em tantas outras plataformas, né? Então, olha a dimensão de como a gente pode co-criar, desde que a gente se movimente, Sim. e coloque aquilo e acredite que você vai ter sucesso, né? E eu tenho certeza que o Pelican Cast vai ser um dos maiores programas ainda do Brasil, Muito que sai bom. do mundo, né? Porque vai trazer temas realmente bastante polêmicos e informação para que você possa mudar a sua vida. O nosso interesse é esse. E ó, o Pelican Cast, eu falo, eu sou suspeito que eu gosto muito, né? Eu assisto antes de vocês, tá? Porque tem a gravação aqui. Sim. Depois a gente edita, então a gente sempre assiste antes, todas as quartas-feiras aqui na Connect TV. Mas voltando um pouquinho agora para a questão, a pessoa tá ok, ela vai entrar lá, então vai ver lá a Pelican Energy, ela vai escolher, lógico, a camiseta cor preta, Que mais cor lhe agrada, branca, né? que mais lhe agrada.
mas que nem você falou da questão da comunidade, você falou da questão da lei da atração. A gente estava conversando antes de começar o programa, esse final de semana mesmo você estava com uma galera, não estava? É verdade. A gente, nesse intuito de trabalhar a parte da saúde, né, nós criamos uma comunidade chamada DNA da Transformação, que vem da Pelican. E qual que é o nosso intuito ali? As pessoas que tinham interesse em melhorar a sua condição física, né, e a sua saúde. Então, algumas pessoas do nosso núcleo começaram a fazer parte dessa comunidade e a gente colocou como meta corrermos 5 quilômetros. Né? E para isso, ninguém corria. Só que a gente tem por obrigação dentro do nosso grupo postar pelo menos três vezes na semana exercícios físicos. Senão você tem uma penalidade, você tem uma multinha ali de R$20, né? Só para estimular. E o que aconteceu? O que foi de interessante? É que nós nos estimulamos entre nós. Então tem gente que vai treinar às 5 da manhã, outros às 6 da manhã, 7 da manhã, outros às 8 da noite, 9, 10 horas da noite. O importante é que você envie o seu treino até a meia-noite daquele dia. Ah, sim, para não ter muito. Né? Então, às vezes, eu estava no meu domingo, que eu não tinha conseguido, às vezes, cumprir os 3 vezes, eu ia lá às 10 horas da noite para a academia para conseguir, né? Ou eu ia andar na rua, eu ia cumprir a minha meta. E o que aconteceu? A saúde de algumas das pessoas já melhoraram. Medidas, pessoal mostrando, olha pessoal, super feliz, perdi medida. Então, e isso está incentivando. Nós já estamos na nossa segunda corrida. Fizemos a primeira, que foi ali no Vila Lobos, e a segunda agora da JK, que foi da Live, até esse final de semana. Então a gente está tendo resultado, Jefferson. Né? E isso está fazendo com que depois a gente se reúne, né, dentro de um espaço e ali a gente troca como é que foi a experiência e a gente aproveita para fazer network, convida outras pessoas para conhecer o movimento, né? E isso está fazendo com que o grupo cresça exponencialmente. E é muito interessante, né? Porque, veja, gente, a pessoa vai, a princípio, atrás de uma camiseta, mas depois ela percebe que não é só uma camiseta. Tem muito mais envolvido, tem um grupo, tem um estilo de vida. Realmente é um incentivo para que a pessoa cresça e seja mais feliz. Você falou um pouquinho... Desculpa, pode falar. E tem um ponto importante. A gente está agregando, né, pessoas que querem... É engraçado, né? A gente vai atraindo, né? A sua frequência atrai pessoas, semelhante atrai semelhante. Sim, sim. Né? Então, o que está acontecendo? Pessoas que querem ajudar outras pessoas através do seu trabalho. É claro que tudo também é um negócio. Sim, Os claro. negócios têm que sustentar, têm que vender camiseta, mas o ponto principal é que a gente está treinando. Eu quero trazer algum valor para essa pessoa. E quem está se agregando a nós, então, são pessoas que têm muito conhecimento. E também quero compartilhar isso. Tanto é que nós estamos planejando, né, os primeiros eventos da Pelican Energy em conjunto com outros players, né, para que a gente possa trazer então poder feminino em ação, a parte de neurociência, de desenvolvimento pessoal, né, de superação dessas crenças limitantes. Então tem muita gente boa chegando a nós e a gente vai começar a fazer isso e ofertar isso para o público, sim, com certeza. Deixa eu perguntar, vamos lá, vamos exercitar a lei da atração. Vamos lá. Hoje, quem são as referências da lei da atração? Quem são ao lado do Rogério Babeto? Já estou treinando, hein? Sim. Quem são as referências que você fala? Por exemplo, quem escreveu O Segredo? Quem são os palestrantes que são as referências da lei da atração? Fala um pouquinho. Olha, você vai ter um grande player, né, no mundo que é Tony Robbins, né, que eu acho que muitos de vocês conhecem. Né? Ele fala muito sobre cada ponto desse, a ponto de afirmações, os pontos de visualização, né, de superação. Então, é fantástico, né? Você tem muito ensinamento, você tem documentário, ele fez um documentário em 2015, salvo engano, né? Tem até uma brasileira nesse documentário, que era Sol, né? Ela tem um outro nome agora, mas já esteve em grandes podcasts, tem um trabalho fantástico também, é uma história muito linda. Você tem a Oprah fala literalmente, né? Sobre essa parte de você pensar positivamente, abrir a boca só para te empoderar, né? Porque você é Deus, você é co-criador, né? Você tem a centelha divina, Jefferson. Então, Deus não está aqui para te trazer
sofrimento, doença, não tem um Deus castigador, concorda? Então tudo que você olha na natureza, você tem abundância de coisas, você tem fartura em tudo que a gente precisa, né, para nos alimentar, ele já deu tudo. Né? Tem uma fauna, flora, quer dizer, o porquê que a sua vida tem que ser medíocre, tem que ser sofrida e tem que ser escassa. Tem alguma coisa errada aí. Se você é filho do Criador, você é um co-criador, então se empodera disso. Cocria uma vida realmente de abundância, né? O Phelps também, nadador, não é à toa que ele ganhou 8, só numa Olimpíada. Numa Olimpíada, né? Quer dizer, fora o treino, a dedicação. Mas o que acontece? Os grandes pilotos hoje, pilotos de Fórmula 1, pilotos de moto velocidade, né? O que você faz? Se você começar a pesquisar um pouco, a neurociência ela fala eles simulam todo o trajeto com os olhos fechados. Eles estão fazendo a visualização e a melhor performance deles nessa trajetória, porque a neurociência ela viu que quando a sua mente pensa que aquilo já aconteceu, o seu corpo ele não sabe se é real ou não. É por isso que você consegue cocriar numa outra dimensão e aquilo se torna realidade aqui na terceira. Entende? Então, a parte de visualização, de mentalização, de você simular a vida que você quer, abundante, é parte principal do exercício, um dos hábitos que você tem que aplicar no dia a dia. A gente aplica tanto tempo, eu não sou competente, vem na sua mente, né? Eu não sou capaz, isso não vai dar certo. Não, então começa a falar, isso vai dar certo, eu sou capaz, eu sou um baita funcionário, eu sou um baita empreendedor, eu sou um baita empresário, e eu sou, entendeu? Isso vai mudar a sua vida, tenho certeza disso. Ouvi você falar, eu lembrei. Você lembra aquele desenho antigo que tinha o Lipe Leão? Ele tinha Hard, Har. Acho que isso não vai dar certo, né? Lipe, isso não vai dar certo. Mas isso é real, né? Se a pessoa ela proclama só coisas negativas, tende a não dar certo mesmo, né? Sim, às vezes a gente até mesmo que estuda tanto, você se vê, porque nós somos naturalmente negativos. Então a gente tem que mudar esse polo, né? E isso é um exercício como tudo. É um hábito, é você fazer dia após dia, e você vai falhar, e vai voltar, e vai achar que as coisas não vão dar certo. Você tem que perceber isso, mudar de novo o seu pensamento, mudar o seu sentimento, porque eu aprendi, com esses tantos anos de experiência, de prática, que você só muda a sua realidade no momento que você fizer o exercício de visualização e você sentir que aquilo já aconteceu. Entendi. Isso não é fácil, mas é possível. Eu vou te dar um exemplo rápido. Eu visualizava uma casa. Eu queria uma casa com piscina, com uma garagem para alguns carros. Eu queria uma casa ampla, uma casa super bacana. Era um sonho nosso, meu e da minha esposa. E eu visualizava essa casa e é engraçado, olha que coisa maluca. Eu via o planeta Terra e a casa em cima do planeta. Ela não acoplava na Terra. Entendi. Eu tive que fazer tanto exercício que um dia eu vi a casa. Então o que eu aprendi? Eu tinha que detalhar quantas janelas eu queria, quantos quartos, se era suíte, como é que ia ser a sala, como é que iam ser os móveis. Eu trabalhava isso mentalmente e colocava no papel. Hoje eu moro numa casa melhor do que eu imaginei. Muito entendeu? Bom. Então tudo acontece. Maravilha. Deixa eu perguntar, hoje você tem o escritório, você tem a Pelican Energy, você falou que você está planejando eventos. O que você está planejando aí? O que vem por aí? Eu acredito que agora, o primeiro evento nosso, estamos definindo a data, mas a previsão é dia 17 de maio. Né, nós vamos até fazer aqui dentro da própria Connect TV um espaço aqui para praticamente 50 pessoas, né, vai ser restrito, porque o conhecimento também vai ser para essas pessoas que terão, acho que, o privilégio de estar aqui. Né, e vai ser um evento fantástico, evento de disruptura. Né, um evento que vai trazer bastante conhecimento e nosso intuito é que a gente possa agregar na vida dessas pessoas que vão participar. Então vai ser um primeiro, né, e a gente vai fazer isso de forma sazonal. A gente acredita que é o começo de um grande projeto. Maravilha. Rogério, agora olha para aquela câmera lá. Opa. Fale, por favor, seus contatos do escritório de advocacia, né, lógico, e também da Pelican Energy, por favor, fica à vontade. Bom, nosso escritório de advocacia é a Babeto e Alves, né, e da assessoria tributária, a Babeto Assessoria Tributária. Tá? Isso você encontra facilmente no Google, na internet, né, quem precisar do nosso apoio, nossa ajuda nessa área, por favor, fique à vontade de nos contatar. Pelican Energy, pessoal, entra no site www.pelicanenergy.com.br.
tá? E entra no Instagram, pelicanenergy.br, e veja também o Pelican Cash, tá? Tem histórias de vidas maravilhosas de superação que vocês vão realmente adorar, tá bom? pelicancast.br no YouTube. Maravilha. Muito obrigado, Jefferson. Rogério, Agradeço valeu. pela oportunidade, viu? Rogério, a gente se vê sempre, então Sempre. já já a gente se vê, tá bom? Isso aí, um abraço. Muito obrigado por mais uma vez você ter acompanhado a entrevista da semana. Continue conectado com a gente.